As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. Em meados dos anos 70, as mulheres viraram o jogo. Impulsionadas pelas lutas feministas no mundo todo, as cineastas brasileiras passaram a produzir e discutir o seu papel e o seu lugar como artistas e profissionais. Mesmo com a censura e repressão da ditadura civil-militar, elas produziram obras de diferentes gêneros cinematográficos. Desde filmes de narrativa clássica até o experimentalismo da videoarte, as mulheres se apresentaram com as suas próprias histórias, seus próprios temas e o seu jeito de fazer cinema. How far back do we go to find out where to begin? We have looked through the history books and there is no sign of us. What can we remember? We just have our memories and the stories we tell to each other. Was it always like that? For how long have we lived as reflections, image without inside, to see our daughters repeat the same lives over and over again? Our mothers and grandmothers, how did they feel about it? Housewife, mankind, words, what do they really mean? Family, famulus, a domestic slave. Familia, the number of slaves belonging to one man. Depois de dirigir os filmes A Entrevista e Meio-Dia, Helena Solberg viajou aos Estados Unidos. Lá, criou o coletivo internacional Women's Film Project com a participação de mulheres da França, Brasil e Argentina. E fazia do cinema o seu instrumento de divulgação. Ele foi feito com 500 fotos, 500 stills. A gente não tinha nenhum patrocínio e foi realmente incrível, porque não havia no mercado, nas escolas, um filme que contasse daquela forma a história do movimento feminista. E então foi um sucesso. Women are discovering strength and a new identity with each other. As the source of self-hate and the lack of real self are rooted in our male-given identity, we must create a new sense of self. It is the primacy of women relating to women, of women creating a new consciousness of and with each other, which is at the heart of women's liberation and the basis for the cultural revolution. Eu, quando chego nos Estados Unidos, tinha duas coisas acontecendo. O fim da Guerra do Vietnã e o movimento feminista. Era uma loucura. As mulheres estavam em reuniões e seminários e era fantástico. Era uma coisa assim muito estimulante intelectualmente. E eu nunca tinha visto aquilo. Então, tudo que a gente sussurrava aqui ou não falava, lá já, o pessoal estava botando para fora. Foi um espanto também, entendeu? E uma descoberta. E o Emerging Woman é o resultado disso. For I am my mother's daughter, and the drums of Africa still beat in my heart. They will not let me rest while there is a single Negro boy or girl without a chance to prove his worth. The Emerging Woman tornou-se um clássico. Veio preencher uma lacuna.
percorre 170 anos de história do movimento feminista nos Estados Unidos, de 1800 até 1974. Vendeu centenas de cópias e até hoje contribui para o debate sobre a história da luta das mulheres e o feminismo naquele país. A novidade do olhar cinematográfico de Helena nos alertava para o fato de que não existe apenas um feminismo, mas feminismos. No Brasil, uma mulher abordou o feminismo diretamente, apontando as suas diferenças. Em 1976, a cineasta Vera Figueiredo dirigiu o longa-metragem Feminino Plural. Depois de passar pouco tempo no circuito carioca, o filme foi retirado de cartaz. Mas em seguida foi convidado para Cannes e lá teve uma excelente repercussão. Vera foi a primeira cineasta brasileira a formular a ideia de vários feminismos. Essa nova mulher que emergia naquele momento se apresentava com a potência de diversas cores, diversas falas e ocupava diversos lugares na produção audiovisual. Em 1975 e 1976, a atriz Ana Maria Magalhães estava nas telas de todas as casas do Brasil, interpretando papéis em novelas de grande sucesso, como Gabriela e Saramandaia. Eu tinha vontade hipotética de dirigir. Então, eu comecei a ficar pensando, né? Tinha tido filho, segundo filho, pensando, poxa, como é que viviam as atrizes brasileiras todo esse tempo? Como foi a história delas? Então, assim, essas divisões sempre fizeram parte da minha vida, de ser duas coisas que para os outros eram conflitantes. Porque as pessoas não gostavam de me ver na moviola sendo atriz. Então, ela não é uma boa atriz, porque está fazendo também não deve ser boa montadora, porque afinal uma atriz não sabe montar. Então, todo esse contexto estava presente, que eu sentia veladamente, porque eu tenho sensibilidade suficiente para sentir como é que as coisas batem, né? E aí eu estava nesse dilema, assim, nessa inquietação, poxa, a vida de atriz, como é que vai ser? Eu vou continuar a ser atriz? Como é que eu vou fazer? Eu vou escrever esse filme, que era um meio de eu pesquisar isso. Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa para mim, para minha vida pessoal. Gilda de Abreu, outra grande presença feminina do cinema brasileiro, inicia a carreira artística como cantora lírica e atriz de operetas. Gilda, de todas as atividades que você exerceu em cinema, qual aquela que lhe agradou mais? Não, eu acho que todas elas me agradaram, porque eu gostava daquilo. Meu sonho sempre foi fazer cinema. Mulher em equipe era script girl, continuista. A função da mulher nas equipes era essa. Mesmo na produção, era uma coisa mais de escritório, da base. Não era normal você ter mulheres, as equipes eram muito masculinas, mas muito predominantemente masculinas. Eu queria dizer, nós também existimos, nós sabemos pensar, nós sabemos dirigir, nós podemos. Por que não? Por isso que eu botei também a equipe só de mulheres como é a sua agora, que é uma realização que eu nunca imaginei me deparar um dia assim, né? Mas é aí que eu fiz essa brincadeira de botar só mulher. Agora a mulher circula livremente pela estrutura do filme. Participa em todas as etapas, do roteiro à montagem, da fotografia à direção de produção. Contemplando-se até hoje no quadro de um cinema eminentemente masculino, ela começa a revelar sua face oculta. O filme de Ana Maria Magalhães, Mulheres de Cinema, criou pela primeira vez uma historiografia das mulheres no cinema brasileiro. Se no Brasil da ditadura civil-militar, Ana Maria Magalhães criou uma utopia, uma equipe composta exclusivamente por mulheres, Helena Solberg teve a chance de concretizar essa façanha.
O filme La Doble Jornada foi gestado nos Estados Unidos, onde a militância feminista se espalhava por toda a sociedade. Helena colocou o International Women's Film Project em ação. O coletivo recebeu apoio de entidades internacionais e atravessou 4 países latino-americanos. Seu objetivo? Filmar as condições de trabalho das mulheres. Ayer, la mujer participaba, tal como el hombre y los hijos, en la tarea productiva, trabajando ya sea en agricultura, en artesanía o en arreo de animales. Ella era mucho más integrada a la producción que lo es hoy. Este es aún el caso en regiones donde la penetración capitalista ha sido más lenta o indirecta. É uma análise econômica do trabalho da mulher e como que esse trabalho se encaixa. O que é, quer dizer, a mulher reproduz com o seu corpo a força de trabalho. E no final existe na Venezuela uma mesa redonda de um grupo de mulheres discutindo se não seria o caso de se criar uma nova família. Pero tendríamos que hablar de una nueva familia, de un nuevo modelo, ¿no? No, de un nuevo modo de convivencia. Bueno, un nuevo relación entre los seres humanos. Un nuevo modelo de familia. La familia fundada en la jerarquía de los sexos y basada en la autoridad marital. Ahora, la familia que yo concibo son relaciones libres entre seres humanos que se quieren y entre seres humanos que tienen relaciones de descendencia. Es decir, el padre, la madre y el hombre y la mujer que se quieren. Eu achei aquilo sensacional. Eu tinha esquecido que estava no filme, inclusive. Mas é que Doubleday faz essa viagem toda, entendeu? Segundo o cineasta e crítico Jean-Claude Bernardet, Helena Solberg é precursora de um tipo de abordagem do documentário. Ela associa a opressão da mulher à opressão de classe. Ou seja, as mulheres pobres da América Latina são duplamente oprimidas. Compartilham com os homens a opressão de classe e, ao mesmo tempo, sofrem opressão por parte dos homens, por serem mulheres. Ainda segundo Jean-Claude Bernardet, Helena Solberg, em La Doble Jornada, entrevistou pela primeira vez o outro popular, ou o outro de classe. Helena é uma documentarista fundamental para a história do cinema brasileiro. Seu olhar e a sua metodologia nos ensinam até hoje. Enquanto isso, ao sul do hemisfério, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, uma outra cineasta dirigiu suas lentes para um outro de classe. O Congresso é pura e simplesmente um encontro de vocês, mulheres, para discutir e resolver os problemas das trabalhadoras de São Bernardo. Lula era o presidente do sindicato, então, e o próprio sindicato perguntou se a gente faria a cobertura do primeiro Congresso da Mulher Metalúrgica. Foi em janeiro de 1978. Eu, gravidíssima, Bruno nasceu em abril, então, né, ali. E tivemos reuniões com os dirigentes sindicais e eles, assim, muito felizes de promover o Congresso da Mulher Metalúrgica. Ainda, pensando bem, ainda com uma visão muito paternalista em relação às mulheres. Então eu queria saber qual é o problema, que a gente trabalha a mesma coisa, faz o mesmo serviço, trabalha na mesma sessão e ganha menos do que o homem, sendo que a gente trabalha a mesma coisa. E a gente ganha, que nem eu mesmo, estou com 5,88 e os homens estão com 8 e pouco. Por quê? Porque era homem, né? Era homem, então eles acham que a classe mulher pode exercer o mesmo serviço, mas não pode ganhar igual. Eles acham isso aí. Quer ver, a gente ali, não só eu, como as outras tudo, exercia só serviço de homem, na lima, nas ponteadeiras, e todas ganhavam menos do que os homens.
Olga Futema trouxe uma questão semelhante àquela de Helena Solberg em La Double Jornada. A diferença de salários entre as mulheres e os homens trabalhadores das indústrias metalúrgicas. Olga realizou o primeiro filme retratando o movimento sindical no período da abertura. Eles queriam uma cobertura. Eu acredito hoje que eles queriam um cinejornal do Congresso. Então, falei, mas já que a gente vai estar lá, nós devemos fazer um filme com uma bandeira mesmo. Trabalho igual, salário igual. Não, vai ser, não, complicado. A gente quer o registro, eu falei, vamos lá. E na época, apesar do movimento feminista, Tata, eu ainda estava com aquela coisa de que a luta é de todos. E hoje eu acho, sim, a luta é de todos. Mas há especificidades que você não pode atravessar como se fossem nada, né? Isso eu fui aprendendo e moldando um outro tipo de pensamento. Eu acho que antes era um pensamento muito político, né? De estamos tudo na mesma merda, vamos lá, né? E sim, vamos lá, mas attention. E muitas eu conheço que teus filhos têm que cuidar, trabalhar, cuidar da casa, pagar quem olha os filhos, ganhando salário mínimo, dividir o dinheiro, pagar aluguel com o salário que ganha. As fábricas, elas sabem que precisa. A lei é de ter creche, mas elas não cuidam com isso. Mesmo na esquerda, havia um preconceito grande em relação a quem se apresentava como feminista, né? Então, eu nunca pensei nisso como uma atitude que, então, eu não vou falar isso, mas era meio natural. Na época, eu não reparava, não, mas era isto. Autopreservação. A gente não se apresentava como feminista. Ser feminista ali nos anos 70, 80, se a gente for pensar, vem vindo, né? Até hoje, assim. Mas ser feminista, nesse momento, era levar uma série de rótulos e, principalmente, o grande temor de ser excluída no próprio meio que se quer conquistar. É lésbica, é sapatão, é mal amada, mal cuida dos filhos, destrói a família, não vai arranjar namorado, se fizer sucesso, tá perdida, porque não consegue mais nada na vida. Então, era uma qualificação que dava medo de você se autonomear. Realmente era uma coisa que você foi muito tati-bitati. Isso é da América Latina inteira. No final da década de 1970, foi criado um coletivo de mulheres para discutir as condições de trabalho no cinema. Dentre as pautas, a maternidade, a jornada e condições específicas de trabalho. Outra reivindicação, por maior criatividade nas telas. O que interessa, e o que eu estou vendo agora, não é mais se tinha feminista cineasta nos anos 60. Porque isso é uma pista falsa. O que eu estou vendo é o impacto do feminismo no trabalho das mulheres que faziam o cinema neste momento. E esse impacto é real. Eu acho que tudo que uma pessoa faz deve fazer muito bem. É isso aí, mãe. E eu acredito sinceramente que o trabalho dignifica o homem. Sei. Eu penso assim. Trabalho, família. Família, trabalho. O homem que não tem família, para mim, é um perdido. Viu, Betinha? Que legal. Quem me levou a avançar no Mar de Rosas foi a personagem da Betinha. E ela me levou, me conduziu bem no roteiro. E aí eu tive a felicidade de escolher aqueles atores que eu amo até hoje, todos. E se eu pudesse, eu fazia vários filmes com eles. Betinha! 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 Oh, menina!
Betinha, vambora. O cara é coisa do teu pai. Ih, que coisa, que coisa. É coisa. Ih, que coisa. Eu já Vambora. sei de tudo. Esse homem, esse bigode, esse carro. Eu sei. Eu já vi lá A na gente fábrica do precisa meu pai. fugir. Vamos Tira a mão de fugir minha agora. felicidade. Ai, ai, me solta. Me solta. Eu vou fugir pro que isso? O que aconteceu? A Betinha fugiu. Como fugiu? Fugindo, Eu nunca tinha filmado ficção. Então eu me meti onde eu não devia. Eu fui longe, eu fui em tudo. Eu me meti em tudo. Então eu achava que era muito normal eu ir pendurada do lado de fora do Fusqueta, dando texto para os atores, porque não tinha, era som guia. Não era som direto. O Nagra nem tinha Nagra, mas eu ficava do lado de fora, na Dutra. Imagina, eu filmei na Dutra, porque o filme se passa na Dutra, eu fui filmar na Dutra, não precisava nada daquilo. Mas eu filmei na Dutra, no verão. A Cristina, ela não conseguia ficar sentada no banco de trás. Se você ver o filme com cuidado, você vai ver que ela fala: ai, meu Deus do céu, que saco, puta que pariu, queimando, tá queimando. Era uma coisa fantástica. Foi fantástico, tudo eu acho fantástico, porque foi mesmo. Oh, senhor. O que você quer? Fala. Vem cá. Olha, mãe, é importante, eu juro. Depois te falo. Fala logo, senão eu vou sentar outra vez. O que você quer? Então espera, tá, mãe? Ah, Espera vamos que eu lá, já volto, fala. tá? Tá, fica quietinha aí, viu, mãe? Eu já volto já, daqui a um minutinho. Betinha! Betinha, abre isso, menina! Abre! Ô, menina, abre! Abre! Abre essa porta! Vira tudo. Abre! Pode virar. Vira, vira. A Betinha, né, que é a protagonista aí de Mar de Rosas, ela é uma adolescente, uma jovem ali que ela quer matar a mãe. E ela acaba propiciando diversas situações para que a mãe seja morta, né? Essa ideia de matar a mãe, ela vem nesse sentido do movimento feminista também. Ela encontra um pouco esse argumento de querer mudar, implodir aquela imagem daquela mulher tradicional, submissa ao marido, que está ali alheia aos seus próprios desejos, né? Nem constrói seus próprios desejos, porque ela tem um papel social. Então, a Ana Carolina, ela extravasa, assim, né? Não se preocupe, viu, mãe? Ele não vai te prender. Não. Unido, nitre, salamé, mingue, um sorvete colorê. Unido, nitre! Mar de Rosas. O filme ficou 12 semanas em cartaz. Seu sucesso garantiu que Ana Carolina continuasse com a sua trilogia, completada posteriormente com os filmes Das Tripas, Coração e Sonho de Valsa. Muitas mulheres foram fundamentais para a produção cinematográfica dessa década. Lenita Perrois, Maria do Rosário, Sandra Werneck, Rosângela Maldonado, dentre outras. Assumindo o feminismo como bandeira ou não, elas criaram personagens femininas potentes, inusitadas e longe dos estereótipos.